Fala, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, o vídeo a seguir é do pastor André Flores. Ele vai falar um pouco aí sobre o ataque ao santuário celestial, tá? É uma pregação muito boa. Eu vou deixar o link da pregação completa aí na descrição, tá? Não deixem de se inscrever, deixar o like e compartilhar, tá bom? Deus abençoe grandemente a todos. Como é que o chifre pequeno, a besta de Apocalipse 13, o anticristo, a meretriz de Apocalipse 17, que é a igreja romana, como é que a igreja romana vai destruir o santuário de Deus que está no céu? Vamos voltar um pouco a fita? Todo o plano da salvação que envolve o ritual do santuário, ou os rituais do santuário, são focados onde? Numa peça base do santuário que é o altar de sacrifício. Simples. Se a igreja romana conseguisse destruir o significado da verdadeira adoração, do verdadeiro testemunho e do único caminho para a salvação, que é através do quê? Do significado do altar e o que orbita ao redor daquilo que seria feito no altar, a igreja romana conseguiria destruir o santuário de Deus que está nos céus. Não literalmente, você entendeu o que eu quis dizer? Não literalmente, mas destruiria todo o significado do altar e do santuário celestial. Estamos juntos até aqui? Faz sentido ou não? Como é que a igreja romana fez ou faria isso? Bom, nós já estudamos sobre isso. Quando estudamos sobre o anticristo, a propósito, o tema que nós repassamos na semana passada foi a revelação do anticristo, ok? O que a igreja romana fez? O que foi que Jesus disse? Ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele prestarás culto. Adoração somente para quem? Para Deus. Agora, e o líder romano diz ser ele quem? O substituto do Filho de Deus aqui na terra. Aquele de quem, como nós estudamos, foi retransmitido na semana passada, devemos nos ajoelhar diante dele, prestar culto a ele, ele pode tirar do inferno, lançar do inferno e tudo mais ali. Então, eu não preciso mais de Jesus, porque eu tenho o próprio Cristo Jesus, substituto dele aqui na terra. Isso aqui é muito sério. Por quê? Porque revela que aquilo que o diabo não conseguiu fazer no céu, ele faz ou fez através da igreja romana aqui na terra. Ele não queria erguer o trono dele acima do trono de Deus, ser como Deus, se exaltar como Deus, mas ele se exaltou aqui na terra e se exalta na terra, querendo parecer-se como sendo o próprio Deus. Se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Está ali, Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Estamos juntos? Então, por isso que ele é o anticristo, ele toma o lugar de Cristo. Bom, e com relação à salvação, quem é o nosso único Salvador? Quem é o nosso único Salvador? Não é Cristo Jesus, Senhor? Salvação a gente só tem através de quem? De Jesus. Na versão até hoje vendida, você pode comprar o seu lugar no céu. Então você não precisa de Jesus como teu Salvador para ir para o céu, mas a igreja é um instrumento para te levar para o céu. E através de indulgência você pode ir para o céu. O que mais? O perdão. Eu tenho através de quem tão somente? Do Cordeiro, de Cristo Jesus. Não é isso que diz primeiro de João 1, versículo 29? Eis o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Como nós lemos ali e já vimos, conhecemos. Ele é o único Salvador. Ele é o único que pode nos perdoar os pecados, porque assumiu sobre si os nossos pecados. E a igreja romana diz o quê? Bom, você pode receber o perdão dos pecados através do quê? Das penitências. Das penitências.
quando jovenzinho, com 12 anos de idade, eu tomei minha primeira comunhão. E no dia que eu fui tomar a primeira comunhão, no dia não, antes, naquela semana, ou semana anterior ali, a gente foi orientado para se confessar. Ô, tarefa difícil. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Foi minha primeira confissão e última confissão para um sacerdote romano. E eu sentei na frente dele, era garotinho, 12 anos. Sentei na frente dele e não era assim no confessionário, né? Com a cortininha escondida, mas era na frente. Ele disse assim: filho, quais pecados você tem para confessar? Aí eu disse: e agora, padre? Eu não sei. Imagina aqui com pecados que eu ia confessar, né? Com um garotinho de 12 anos ali. E a gente sabe as traquinagens que a gente faz, mas fica envergonhado de falar também, né? Aí o padre falou assim: então, querido, vá lá agora na igreja, sente-se, reze 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, e ego te absolvo, eu te perdoo dos teus pecados. É assim que faz. E eu lembro, eu entrei na igreja, sentei lá no banco e rezei as 10 Ave Maria, os 10 Pai Nosso, né? Penitências, peregrinações, confissões. O sacerdote da igreja se torna um mediador. E ele tem o poder para perdoar os pecados nas suas mãos, que ele diz: ego te absolvo, eu te perdoo. Mas quem é o único mediador? Não é Cristo Jesus? Único. A Bíblia diz, não eu, único mediador entre Deus e os homens. É Cristo Jesus. E agora? Como é que a igreja romana fez o que a igreja romana fez? Ela tirou o significado da salvação, e a salvação, eu não sou salvo pelos méritos de Cristo, mas através da igreja. E se eu sigo os sacramentos da igreja, que são 7, eu tenho direito à salvação. A igreja se torna o meio da salvação. E o que a igreja romana fez com isso durante toda a Idade Média, e até hoje ainda? Assim, você quer ser salvo? Jesus morreu, tudo bem. Mas a igreja é um instrumento de salvação aqui na terra. Veja, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que eu já fiz isso aqui antes, em outro culto, em outro estudo ali. Mas de repente vocês não estavam aqui presentes, nem você assistindo ali. Mas vamos refletir um pouco. Nós estamos dentro de uma igreja, certo? Tranquilo? Esse edifício que nos abriga agora, preste atenção. Este edifício que agora nos abriga é uma igreja ou é um santuário? Ou é os dois? Posso fazer enquete aqui? Ei, o que você vai responder aqui pra gente? Você que está nos assistindo ali. Estou aqui dentro de uma igreja, ok? Você vê aqui o ambiente, a Igreja Central de Curitiba. Esse ambiente aqui, esse edifício que nos abriga aqui, é uma igreja? É um santuário? Ou é uma igreja e um santuário? O que você acha? Escreve aqui para mim. Escreve aqui, quero ver qual é a sua opinião. Qual é a sua opinião? Nós estamos dentro de uma igreja e santuário. Quem acha que aqui é um santuário e igreja? Erga a sua mão ali. Ok? Quem acha que é só uma igreja? Levante a mão. Quem acha que é um santuário? Levante a mão. E quem não acha nada ou não levantou a mão, porque não tem, faz assim então. Quem não levantou a mão. Está com dúvida, né, irmão Adão, irmão Dornelli? E agora? Veja. Aqui onde eu estou, ok? Estou pregando aqui. Você pode pegar um plano aí um pouquinho maior, para quem está nos assistindo. Põe a lente aí bem aberta. Aqui onde eu estou pregando aqui agora, ok? Aqui na frente. É esse lugar onde eu estou aqui, ok? Você está me assistindo aí, você que está me vendo aqui. Vocês estão vendo que aqui existe, né, a gente chama de plataforma, né? E alguns chamam isso aqui de quê? Altar.
Eu estou aqui numa plataforma, eu estou no altar, ou estou na plataforma e altar, é os dois? Pegaram a ideia ali? Responde aqui. Aqui estão dizendo, a Ângela está dizendo, a igreja somos nós, os dois. A igreja é o santuário, diz a Eliane. Está vendo? Igreja, santuário. Agora, plataforma ou altar? Outra coisa. Esse magrão que está falando aqui para você agora, ok? É pastor, ministro, sacerdote, ou é ambas as coisas? Pastor, ministro e sacerdote, o que você acha? É sacerdote? Estão pensativos ali? Deixa eu ver aqui. Altar. A Joileide diz, altar. É os dois, diz a Eliana. Ambos, diz a Alessandra. Ambos. Os três, aqui a Ângela dizendo, sacerdote, né? Ministro. Não, a Verônica diz, sacerdote. A Sivonei diz assim, é pastor, não é sacerdote. Roberto, pastor, outro sacerdote. É complicado, parece, né? E parece que não. Deixa eu dizer para vocês, queridos. Eu vou revelar aqui para vocês. Não fique chocado com isso, ok? Nós não estamos dentro de um santuário. Nós estamos dentro de uma igreja. Somente. Por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o santuário, o véu do templo, o quê? Rasgou de alto a baixo. E o santuário terrestre, o quê? Acabou o sentido. Não tem mais sentido o santuário terrestre. O único santuário que se tem valor agora é aquele que Jesus ministraria como sumo sacerdote lá nos céus, no santuário feito por mãos, não mãos humanas, mas pelo próprio Deus, para ministrar como sendo Ele o único Deus homem no santuário celestial. Você e eu, nós não estamos dentro de um santuário, nós estamos dentro de uma igreja. É uma igreja, não é santuário. Aqui, isso aqui é plataforma, que tem um púlpito, ou é um altar? Veja, altar existia no santuário. No santuário existia altar, no santuário tinha sacrifício. Aqui é só uma plataforma, não é altar. Quem está falando para vocês não é um sacerdote, no sentido de sacerdócio bíblico, num santuário que ministrava como sacerdote e fazia um sacrifício num altar e seguia ritos do santuário. Não. Você pode dizer assim, existe o sacerdócio de todos os crentes. Não, tudo bem, existe o homem que tem que ser o sacerdote do lar. Sim, eu estou falando de sacerdote no âmbito, no significado do santuário. Estamos juntos ali? Então, nesse contexto, eu não sou sacerdote, eu sou só um ministro, pregador, pastor. Aqui, nós não fazemos sacrifícios, porque no altar era onde feito o quê? O que era feito no altar? Sacrifício. Sacrifícios eram feitos por sacerdote, era feito no altar, em um santuário. Você, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você está dentro de uma igreja, onde aqui na frente tem uma plataforma com um púlpito, e quem prega é um ministro, pastor, ou uma ministra, ou uma pregadora, certo? Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, quando você vai a uma igreja católica, apostólica, romana, você não entra tão somente em uma igreja, você entra em um santuário.
E aí você tem o santuário, o Sagrado Coração de Jesus, o santuário Nossa Senhora Aparecida, o santuário, etc, etc, lá de Nova Trento, esqueci agora, e santuário, 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 santuário. São santuários, sim ou não? Quem ministra numa igreja romana, católica apostólica romana, não é tão somente um pregador ministro, ele é um sacerdote. E ele ministra onde é o altar. E no altar ele oficia o sacrifício da missa. Estamos juntos? Quem é católico, já foi católico, sabe bem o que eu estou falando. Oficia o sacrifício da missa. Por quê? Porque o sacerdote diz ter o poder de criar naquele pão o próprio corpo de Cristo e sacrificá-lo toda a missa, que é o culto ali oficiado. Então você tem santuário, você tem sacerdócio, você tem altar e você tem sacrifício na Igreja Católica. Então, se a Igreja Romana, o anticristo, veja, eu digo anticristo porque se coloca no lugar de Cristo, e agora fica muito mais visível ainda e palpável ainda mais, ok? Como que se coloca no lugar de Cristo? Por quê? Porque é o próprio santuário, é o próprio sacerdócio, é a própria mediação, é o próprio poder de perdoar os pecados. Estamos juntos ali? É o próprio sacrifício. Se eu tenho na terra um santuário, com um sacerdote, com um altar, e que faz um sacrifício, que pode me perdoar os pecados, para que eu preciso de santuário no céu? Diz para mim. Eu não preciso de santuário no céu. Aí a Igreja Romana faz com isso o quê? Com que na mente de bilhões de pessoas no mundo, não existe santuário no céu, porque eu tenho um santuário onde? Na terra. Então destruiu o santuário celestial. Destruiu a realidade que existe um santuário no céu. E aí se cumpre a profecia de Daniel 8, que diz o quê? Que destruiria o santuário ali. Triste, né? Muito triste. Mas é uma realidade. Quem é o nosso único mediador, salvador, advogado, Senhor? Não são os santos, não são os padres, não são aqueles que morreram, mediadores. Com todo respeito, aqueles que são católicos, e falo isso com respeito a meus tios, minha família. A própria Virgem Maria foi uma pessoa extraordinária, mas hoje ela descansa. E depende tanto da salvação quanto todos aqueles outros que já descansaram e morreram em Cristo Jesus. Ela não pode ser mediadora. E aquela frase máxima diz, né? Se você pode pedir para a mãe, né? Não precisa pedir para o filho, peça para a mãe, né? Que a mãe é mãe, né? Ela responde ainda mais. Não, este é um engano.